Paz, Senhor, amada igreja. Sou o evangelista Petrônio e com alegria estou aqui para dar início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, o terceiro trimestre. Neste trimestre estudaremos sobre dois grandes homens de Deus, dois grandes profetas, Elias e Eliseu. Tenho certeza que vão ser lições ricas, lições maravilhosas e que a gente possa trazer muitas aplicações práticas para o nosso dia a dia. O comentarista da lição é o pastor Hezron Joaquim, presidente do campo vinculado Rangel Paraíba, do Ministério Internacional do Guará. A lição de hoje será sobre o profeta Elias. Nós vamos estudar sobre esse grande homem de Deus, o homem obediente a Deus, confiante no Senhor. E essa lição diz o seguinte: Elias, o profeta que confiava verdadeiramente em Deus. Em primeiro lugar, queria destacar a questão da confiança. Não existe um relacionamento verdadeiro, um relacionamento duradouro, se não houver confiança. Isso seja em qualquer área de nossa vida, no trabalho, seja em casa, né? Um relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, em qualquer lugar tem que haver confiança. E em relação a Deus não é diferente, irmãos. Elias vai nos ensinar nesse sentido a confiar em Deus, porque independente das circunstâncias, os momentos, tudo que esse grande profeta passou, ele sempre demonstrava a sua confiança no Senhor. Então que essa confiança ela possa também estar em nossas vidas. O fundamento está nos Salmos 37, do verso 18 e 19, que diz o seguinte: O Senhor conhece os dias dos retos, e a sua herança permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias maus, e nos dias de fome se fartarão. Um salmo que mostra a grandeza de Deus, a providência do Senhor na vida dos seus servos, como Deus cuida de nós. Muito apropriado para os dias que estamos vivendo, de pandemia, de dificuldade em todas as áreas. Sabemos que Deus ele tem cuidado de nós. Agora, o que me chama a atenção é que ele diz que o Senhor conhece os dias dos retos. Nós vamos falar de um profeta que verdadeiramente era um homem reto diante de Deus. E precisamos assim também buscar ser reto, buscarmos andar em retidão diante de Deus, porque o Senhor conhece. Agora, ainda nesse salmo, tem versículo 3, versículo 5, eles mostram algo interessante que nós falamos no início, a confiança em Deus. Algo não só interessante, algo importante, confiar em Deus. E no verso 3 desse salmo, ele vai dizer o seguinte: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Continua a promessa dos cuidados do Senhor, mas agora mostrando o seguinte, nos exortando a confiarmos no Senhor. E no verso 5, um verso muito conhecido nosso, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas é confiar, é entregar, confiando que ele vai fazer, que ele vai resolver, que ele é poderoso para resolver. Porque tem pessoas que até pedem ao Senhor, entrega algo ao Senhor, para que Deus cuide, para que Deus resolva. Mas é como se entregasse e segurasse do outro lado. Não, não funciona. Tem que entregar ao Senhor, tem que confiar que ele tem o controle e que ele vai resolver. Que ele é poderoso, né, irmãos? Ele pode todas as coisas. A leitura bíblica está em 1 Reis, capítulo 17,
versículo 1 ao 9. Nós vamos ler aqui só o primeiro versículo, que colocamos aqui na tela, que diz o seguinte: Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Primeiramente, irmãos, nós sabemos que Elias era um homem de muita intimidade com Deus. E o momento que Elias vivia no reinado de Acabe era um momento de muita idolatria, de apostasia do povo de Deus. E havia uma preocupação muito grande por parte de Elias em relação à condição que Israel se encontrava. Elias denunciava os desmandos do governo dos seus dias e desafiava os falsos profetas que infestavam o antigo Israel. Inclusive até profetas que em outro tempo adoravam a Deus. Agora, no governo de Acabe, eles começam a adorar outros deuses, a se inclinar a outros deuses, falsos profetas, profetas que abandonaram a fé verdadeira. E aí, meus irmãos, o rei, nessa época, ele não era só um líder político, mas também um líder religioso, porque os seus súditos adoravam aos deuses que eles adoravam. Se eles adorassem ao Deus verdadeiro, eles derrubavam os altares, edificavam, e ali altar ao Senhor, e ali eles conseguiam com que os seus súditos também assim fizessem. Não era o caso de Acabe, que era idólatra, junto com a sua esposa Jezabel. Nós conhecemos muito essa história bíblica. E ali a preocupação de Elias era muito grande. E a sua missão era levar os israelitas a reconhecerem sua apostasia e conduzi-los à fidelidade ao Deus de Israel. O que me chama a atenção também aqui, que nós temos que ter cuidado numa aplicação para os dias de hoje, é a distinção, nós temos que ter uma distinção clara entre o verdadeiro profeta e os profetas, os falsos profetas, os profetas mentirosos, que profetizam unicamente mensagens de sua própria invenção. Então, o profeta de Deus, ele profetiza aquilo que Deus manda ele profetizar. Veja que essa passagem, inclusive, eu já vi alguém comentando que Elias ele profetizou segundo a palavra dele, dando a entender que o poder da palavra em profetizar e acontecer, como se fosse um determinismo, determinar. E com isso, hoje, inclusive, nós enfrentamos uma teologia muito perigosa chamada de confissão positiva. Essa teologia ela tem entrado em muitas igrejas. Você confessa, você fala e vai acontecer. Não é assim, não é verdade? Porque quem é o Senhor é Deus. Nós somos servos. Então o servo não manda no Senhor. Então esse pensamento essa ideia de confissão positiva que você vai falar, vai determinar e vai acontecer, não. O próprio Jesus, na oração, ele disse para o Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas ele disse, mas faça segundo a sua vontade. É a vontade de Deus. E nós temos que estar debaixo da direção dele, da vontade dele, entendendo que ele é o Senhor. E nós somos servos. Então, essa passagem, alguém pode pensar dessa forma, achando que há poder na palavra nesse sentido de falar e vai acontecer. Não é bem assim. Deus, ele se responsabiliza pela palavra dele. E aí, para a gente não ter dúvida, como a Bíblia ela é perfeita e não deixa brechas, espaço para dúvidas, em Tiago, capítulo 5, versículos 17 e 18, nós vamos ter o entendimento dessa passagem, desse versículo que estamos aqui na tela, lendo.
quando Tiago diz o seguinte, que Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. E orando pediu a Deus que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu. E ele continua dizendo, versículo 18, e orou novamente. Ou seja, houve uma oração antes, pedindo que não chovesse. Quando Elias vai, encontra-se com Acabe e pronuncia esse juízo contra Acabe, na verdade Elias já tinha feito a oração ao Senhor. O Senhor já tinha falado com Elias porque tem intimidade. Elias tinha intimidade com Deus. Deus revelava para Elias. Então Elias vai com toda a autoridade e diz, segundo a minha palavra, né, perante o Deus, perante cuja face estou, o Deus de Israel. Então primeiro ele exalta o nome do Senhor e ele confirma aquilo que ele já sabia, que Deus já tinha ordenado. Então no versículo 18, voltando aqui, eu estava falando o seguinte, que Tiago vai dizer que Elias orou novamente e Deus mandou a chuva. Então, esse orou novamente, é naquele momento, quando Elias tem o outro encontro com Acabe, e aí depois do desafio dos profetas de Baal, que Elias orou ao Senhor, preparou o altar, o Senhor mandou fogo do céu, logo depois Elias avisa ao rei Acabe que prepare, que Deus vai mandar chuva. Então, para que a gente não tenha dúvida sobre o fato de profetizar, né? Deus, ele usa os profetas, continua usando os homens e as mulheres com muita autoridade. Deus continua usando. Agora, em relação a profeta, nós temos que ter muito cuidado, inclusive a palavra de Deus adverte aos falsos profetas de um juízo pesado. Em Jeremias capítulo 14, versículo 14, você vai ver isso aí que eu estou dizendo. Em Jeremias ainda no capítulo 23, versículo 9 ao 17. Em Ezequiel 13, do 1 ao 10, Deus fala de forma muito forte, uma advertência muito pesada aos falsos profetas, aqueles que dizem que Deus falou quando Deus não falou. Ou seja, pessoas usando, muitas vezes trazendo para a nossa realidade o púlpito das igrejas e dizendo que Deus falou quando Deus não falou. Deus está me dizendo quando Deus não disse. Isso é muito perigoso. Então, nós temos que ter muito cuidado, inclusive, em nossas orações, devemos pedir ao Senhor o dom de discernir espírito, discernimento de espírito, para que não sejamos enganados. Amém, igreja? Bom, o objetivo geral é refletir sobre a importância de exercitar a fé. Se tem uma coisa que Elias fazia, era exercitar a fé, né, irmãos? Então, a fé de Elias era exercitada a todo instante, buscando. Nós sabemos que a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Precisamos ter fé. E a fé também é uma demonstração de confiamos, ou a confiança é uma demonstração de fé. O objetivo específico, refletir sobre a obediência a Deus, mesmo quando temos que enfrentar inimigos. Sabemos que muitas são as dificuldades, levando para a realidade de Elias. Era grande o seu inimigo, um inimigo poderoso, o rei de Israel. Então, a esposa do rei, todos os profetas, os falsos profetas, não era fácil, mas ele permaneceu obediente a Deus, ouviu a voz do Senhor, cumpriu e foi, podemos dizer assim, bem sucedido no seu ministério, no seu chamado, porque ele não recuou, ele foi em frente e conseguiu fazer a vontade do Senhor. Introdução, irmãos. Estudaremos nessa lição a linda história de Elias. Bom, para nós hoje ela é linda, né? Mas na época o que ele viveu não foi fácil. Então eu acredito que muitos de nós não queriam passar pelo que Elias passou. Mas de fato, é uma história fantástica, que tem para nós muitas lições proveitosas. Seu chamado e como por meio dele foram realizados grandes milagres de Deus. Aprenderemos como Deus opera de forma imprevisível, somente para dar vitória a um servo seu. Deus faz acontecer
quando parece que não tem jeito e usa pessoas para fortalecer a nossa fé. Bom, Jesus age de várias formas. Nós, que somos servos de Deus, cristãos, sabemos, temos experiências com o Senhor, sabemos que Deus usa e age de várias formas. Bom, quem era o profeta Elias? Aqui algumas informações acerca do profeta. O seu nome significa meu Deus é Jeová. E naquele momento, né, o nome de Elias trazia uma convicção inabalável do Deus que ele servia. O momento era necessário de uma fé, de uma confiança inabalável no Deus de Israel para confrontar tamanha adversidade, inimigos. A Bíblia não tem referência de sua genealogia. Interessante que a genealogia de Elias, as escrituras silenciam, na verdade, sobre a identidade de seus pais e também sua parentela. Não tem nenhum detalhe, não tem nenhuma informação acerca. O que não impede de ser um grande homem de Deus, não impede de fazer a obra do Senhor como fez, né? Foi um profeta de muita coragem, temente a Deus e muito ousado. Verdadeiramente, ele sempre estava pronto para realizar a vontade divina. Por quê, irmão? O verdadeiro chamado. Né? Nós vemos em Elias um verdadeiro chamado, um chamado que nasce no coração. E arde, né, na chama, uma chama no interior. E esse chamado, irmão, para nós hoje, uma aplicação prática, vai além da família. Quando alguém é chamado para a obra do Senhor, vai além da família, da igreja local. Esse chamado que inunda a alma, a igreja reconhece esse chamado. A liderança confirma e Deus usa aquele que ele chama. Então, meus irmãos, é importante a gente pensar, inclusive, qual é o meu chamado? Nós sabemos perfeitamente que todos nós fomos chamados para uma tão grande salvação. Todo crente. Porém, há chamados específicos que precisam ser descobertos, precisam ser externados. E cabe a cada um de nós perguntar ao Senhor, Deus, qual é o meu chamado? Para que o Senhor me chamou? E aí nós vamos ter a resposta de Deus. O relato bíblico da sua missão abrange cerca de 15 anos, de 865 a.C. e 850 a.C. Ali no tempo, no reinado de Acabe e de Azarias, o seu filho. Aqui ele era um homem de fé e confiança, conforme nós já vimos. Avisou Acabe que ia chover quando ainda não tinha orado. Tamanha era a intimidade desse homem com Deus. Então, nós sabemos que ele, como Tiago falou, né? Ele orou ao Senhor, pediu que não chovesse, depois orou e pediu que chovesse. E sempre se apresentando diante do seu adversário, se assim podemos dizer, mas com a palavra de autoridade, porque ele sabia o Deus que ele servia e a intimidade que ele tinha com Deus. Bom, Deus usa vários meios, nós sabemos disso também, né? Deus usa vários meios. O Salmo 24, verso 1, diz o seguinte: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então Deus tem o domínio de tudo e de todos. Ele usa quem ele quer, a hora que ele quer. Deus usou uma desprezada jumenta. Vocês lembram, vocês sabem dessa passagem, para repreender um profeta desobediente, o Balaão. Deus usou a jumenta e falou com Balaão e repreendeu ali. Então Deus usou também os desprezíveis corvos para alimentar quem? O profeta Elias. Quando ele vai para o riacho, ali para o ribeiro de Querite, ele vai ser alimentado pelos corvos. E vão ser garçons para Elias, certo? Então Deus usou também um grande peixe, a história de Jonas.
E alguém disse que aquele peixe, aquele grande peixe, foi o transporte. Ou seja, imagina aí Deus usando um peixe para transportar alguém, levando Jonas até Nínive. Para quê? Para pregar a palavra de Deus, o arrependimento daquele lugar. Deus usou um galo para despertar a consciência do apóstolo Pedro, quando Pedro o negava. Então, Jesus já tinha avisado que o galo cantaria, e ele, quando cantou, então despertou a consciência de Pedro do erro que ele estava cometendo. Jesus usou um desprezado jumentinho para entrar em Israel. Então, a forma que Jesus escolheu para entrar em Israel, a entrada triunfal, num simples jumentinho, num desprezado jumentinho. Mas Deus, ele usa as coisas desprezíveis, as coisas simples, para glorificar o seu nome também. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao 29, diz o seguinte, irmãos, olha só. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis e as que não são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, irmãos, Deus usa as coisas desprezíveis, as coisas vis, as coisas simples e faz algo grande, glorioso com isso. Veja, certamente havia muitas viúvas ricas em Israel nos dias do profeta Elias, mas Deus escolheu quem? A mais pobre. Deus escolheu a mais pobre. Quando Deus manda Elias e a Sarepta, porque ali ele tinha preparado uma viúva para cuidar dele. Imagina, Elias deve ter pensado, então essa viúva tem condições, vai. Mas quando ele chegou lá, ele viu que não era nada disso. A mulher era pobre, né, estava fazendo a última refeição, ia fazer a última refeição, morrer, não tinha condições. Mas Deus é aquele que usa o simples, o pobre, o humilde, aqueles que não são para glorificar o nome do Senhor. Quem era para dar errado, Deus faz dar certo. Aqui o comentarista colocou 3 nomes, 3 personagens bíblicas, 3 mulheres, que ao nosso ver, no olhar, na ótica humana, tinha tudo para dar errado. Mas Deus fez dar certo, por causa da conduta dessas mulheres, da forma que elas trataram com as coisas de Deus. De forma bem resumida, em relação a Tamar. Quem foi Tamar? Tamar, ela casou com o filho de Judá. Judá tinha 3 filhos. Judá, filho de Jacó, tinha 3 filhos. E Tamar casou com o mais velho. O mais velho morreu, ela casou com o segundo, para ver se tinha filhos e dava, né, o sucessor ali de Judá. O segundo também morreu. O terceiro ainda era muito pequeno, era menor de idade. Então Judá diz a Tamar, Tamar, vai para a casa do seu pai e quando o menor crescer, eu te dou como marido e você vai ter um filho. E vai dar continuidade à posteridade desse patriarca. Só que Judá não dá o filho, ele cresce e Tamar toma conhecimento disso. Certo dia, Judá vai à cidade onde Tamar estava. E ela cria uma situação, ela se veste, tira as roupas de viúva e coloca a roupa, se veste como prostituta. Judá tem relações com ela, não sabendo que era Tamar, e tem um filho. Ela engravida. Judá, no primeiro momento, quis desprezá-la, mas quando tomou conhecimento que era filho dele, ele entendeu que essa mulher, na verdade, ela era mais honesta do que ele, que tinha negado o seu filho, que tinha enganado. Mas o que tem de importante nesse contexto todo? Qual é a essência disso tudo? Porque, irmãos, devemos entender o seguinte: Judá, Jesus, ele é leão da tribo de Judá. Ele viria dessa
geração de Judá. A genealogia de Jesus teria que passar por Judá. Entende? Então, se Tamar não tivesse um filho de Judá, que seja de Judá ou de um dos filhos de Judá, cessaria ali, seria cortada a geração de onde Jesus viria. Então era necessário. Então, algo tremendo, algo muito maior do que a gente imagina. Então, essa mulher, ela se humilhou de certa forma, ela viveu esse momento, mas na verdade foi para glorificar o nome do Senhor. E é tanto que ela faz parte da genealogia de Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 1, do versículo 1 ao 5, nós vamos ver que Tamar é citada. Outra mulher que também entra na genealogia de Jesus, também em Mateus 1, do 1 ao 5, é a Raabe, que nós sabemos, era prostituta, e quando Josué manda 2 espias a Jericó, que eles iam ali invadir aquele lugar, Raabe, ela reconhece que aqueles 2 espias eram homens de Deus, que Israel, que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso. E nessa confiança de Raabe, ela protege os 2 espias, ela dá livramento a esses homens e ela também ela pede para que ela e sua família sejam salvas quando a cidade foi invadida. Veja que confiança no Deus de Israel. A ponto de Hebreus capítulo 11, versículo 31, ela ser tida como herói da fé, na galeria da fé. Né? Ela está na galeria da fé como uma mulher que realmente, pela sua fé, ela creu no Deus de Israel. E outra é a Ruth. Nós sabemos que era a Moabita, uma estrangeira que veio a reconhecer, através da sua sogra Noemi, o Deus de Israel. Porque quando Noemi resolve voltar para sua terra, Ruth vai com ela e Ruth diz o seguinte: o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Então, Ruth reconhece a grandeza do Deus de Noemi. Então, essas 3 mulheres, que ao nosso entendimento tinha tudo para dar errado, deu certo, porque elas temeram a Deus, elas souberam reconhecer o Deus Todo-Poderoso e foram usadas como canais de bênção, né, para a genealogia de Jesus. Raabe teve um filho chamado Boaz, que casou com Ruth. Então, a Raabe passou a ser a sogra de Ruth. Isso tudo está em Mateus capítulo 1, versículo 1 ao 5. Você pode conferir, uma passagem maravilhosa. Bom, coisas também que não eram para dar certo, ao nosso ver, Deus faz dar certo. Quer ver? Também aqui tem 3 exemplos. O grande erro bárbaro dos irmãos de José, que venderam José como escravo para o Egito, tinha tudo para dar errado, é isso? Mas Deus transformou esse erro, essa barbaridade, em bênção. Nós sabemos da história. José foi fiel, isso também é importante que seja dito. José foi fiel a Deus. José passou a ser ali governador do Egito. Mas Deus queria tão somente colocar José como governador do Egito? Queria exaltar José? Não, não. O plano de Deus sempre é maior. Na época que José era governador do Egito, o mundo passou por uma grande fome. E foi através de José, foi por meio de José, que o seu povo, o povo de Israel, o seu pai e todos os seus irmãos foram salvos, né? Se livraram da morte ali, porque todos iam morrer. Mas Deus é tremendo, Deus vê lá na frente. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Como vai acontecer, nós não sabemos, mas Deus sabe. O importante disso é o seguinte: permanecer fiel. E ele sabia que José era fiel, e de fato José mostrou que era fiel. E deu certo. O grande pecado de Davi com Betseba. Davi pecou com Betseba, nós conhecemos a história.
mandou matar, né, colocou o esposo dela, Urias, na frente da guerra para que ele morresse, cometeu um adultério e coisa terrível. O Senhor falou que a espada não sairia da casa de Davi. Porém, Davi se arrependeu. Nós vemos o arrependimento de Davi. E nesse arrependimento, Deus concedeu o primeiro filho dele, com Betseba, Deus não permitiu. Mas o segundo, Deus transformou em bênção. Inclusive, colocou no trono como seu sucessor, Salomão. Foi o sucessor de Davi no trono. E não só o sucessor de Davi, mas foi o homem mais sábio do mundo. Então, meu irmão, algo que poderia dar errado, mas Deus transformou em bênção. Lógico, por causa do arrependimento de Davi. Temos que ressaltar isso aí. E a maneira como os judeus rejeitaram Jesus também é outro fato, outra coisa que poderia dar tudo errado, porque eles rejeitaram o Messias. Porém, Paulo vai explicar em Romanos 11, versículo 11 e 12, que a rejeição dos judeus ao Messias foi bênção para os gentios. Nós fomos alcançados, porque eles rejeitaram, nós fomos alcançados, fomos colocados ali também no plano de salvação. Isso é glorioso, é maravilhoso. Então, meus irmãos, uma passagem muito conhecida nossa, eu vou ler aqui, os irmãos se alegrarem mais ainda, né? Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, todas as coisas, meu irmão, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Elias se apresenta à viúva de Sarepta. Deus manda Elias se apresentar à viúva, como nós vimos aqui, e Elias vai. A viagem de Elias a Sarepta, uma viagem longa, mas ele foi de Samaria a Sarepta aproximadamente 220 quilômetros. Elias foi, e isso me chama a atenção, né? Essa ida de Elias, como eu falei, Elias era obediente a Deus em tudo. E 220 quilômetros, a distância não importou para Elias. Isso demonstra para a gente o seguinte, que Elias estava pronto para servir ao Senhor, independente de distância, de circunstância. Demonstra o zelo pela obra, a valorização. Porque, irmãos, trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nossa aplicação prática, quantos irmãos estão colocando dificuldades até para ir para a igreja? Não é verdade, irmãos? Quantos não querem ir, qualquer motivo, não vai à igreja, à distância, alguma ocupação. Então, nós vemos que coloca-se dificuldades. Quando Elias, ele não viu a dificuldade, ele não questionou a Deus o que ele ia caminhar, a distância que ele ia percorrer. Não, ele foi. A Bíblia não mostra ele questionando, Senhor, pode ser aqui? Não, ele foi. Então, irmãos, devemos aprender com Elias e sermos mais disponíveis para as coisas do Senhor. E aí Deus diz o seguinte, ele deveria procurar uma viúva. É interessante, irmão, que você vai ler o capítulo 17 do 1 Reis, você vai ver o seguinte, quando ele chega na porta da cidade, a viúva já estava ali. Então, Deus preparou o momento também, o encontro. E Elias faz um pedido, nós conhecemos, o profeta faz um pedido à viúva. E o pedido foi, logicamente, ele vinha de uma viagem longa, cansado, com fome. Ele pediu uma refeição, um alimento. Mas aquela viúva, como nós falamos, ela era pobre e estava preparando, ela estava catando os gravetos para fazer a sua última refeição. É o que ela disse para ele, para fazer a última refeição, ela e o filho. E o pensamento dela é, acabou, nós vamos comer e vamos morrer. O profeta faz o pedido e a resposta da viúva, muito sincera, é uma resposta necessária, mas o profeta diz para ela, faz primeiro para mim. Olha, meu irmão, que maravilha. Mas isso nós vamos aprender na próxima lição, quando fala das primícias. As primícias devem ser para o Senhor. Então,
Elias disse para ela, faz primeiro para mim, ou seja, as primícias são do Senhor. Elias ali estava representando Deus Todo-Poderoso. E ela fez. E o profeta falou, olha, não vai faltar. Porque ela mostrou para o profeta, falou para o profeta que tinha um punhado de farinha, um pouco de azeite, e o profeta já disse, não vai faltar. Deus mandou o profeta dizer, não vai faltar a farinha, não vai faltar o azeite, e assim foi. Durante todo o tempo de seca, de dificuldade, o suprimento estava na casa daquela mulher. Glória a Deus por isso. Deus, Ele é fiel, irmãos. Para a gente concluir, nesta lição aprendemos que é necessário ter coragem para se levantar e enfrentar a longa caminhada apesar das lutas. Deus não está satisfeito com os fracos e desanimados. Precisamos, irmãos, ser lutadores para recebermos o prêmio dado pelo Senhor. Afinal, Ele não galardoa perdedores, mas somente os vencedores. Eu creio que você que está nos assistindo é um vencedor em Cristo. Confia no Senhor, sabe e conhece o Deus que você serve. Continue a exemplo do nosso profeta, o profeta Elias. Continuemos confiantes no Senhor, obedientes, zelosos, e Deus, Ele vai fazer muito mais na nossa vida. Deus abençoe cada um e até a próxima aula, em nome de Jesus.